Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos agora nesse nossa nova plataforma de ensino, de estudo, né? Que faz necessário diante desse problema todo que está trazendo para nós com esse coronavírus. De tudo a gente precisa tirar as lições positivas. E a lição positiva é, sem dúvida, que nós estamos tendo um pouco mais de tempo, porque a reclamação de todo mundo é que não tem tempo. Então, nesse período, com todas as dificuldades que já vieram e que ainda virão, nós sabemos que agora nós estamos tendo um pouco mais de tempo e nós podemos dedicar à nossa família, aos nossos afazeres dentro das nossas casas, mas o importante é ter a responsabilidade de que nós não podemos passar esse vírus para frente. Nós precisamos interromper essa via dele, né? Porque à medida que cada um de nós fizer a sua parte, ele perderá força e não colocará a vida dos nossos próximos em risco, principalmente das pessoas mais velhas. Então, gente, com essas palavras, eu quero convidar cada um de vocês a cuidar da família de vocês e a cuidar da nossa família também, da nossa família aqui do direito constitucional, nós que estamos estudando agora os direitos fundamentais. Nós vamos continuar as nossas aulas e eu vou postar os vídeos, mandar o material pela plataforma, pela nossa plataforma do Google Classroom, e vou postar os vídeos com as aulas aqui. Então, nós continuaremos da mesma forma que já estávamos estudando, só que agora com um pouco mais de distância, até que esse período seja vencido. Então, eu proponho para vocês que estudem. Eu vou passar um material, na medida do possível eu vou escanear o material, aqueles que eu já passei, que vocês já têm, vocês vão estudar. Ainda não sabemos como é que vai ser a parte da avaliação, mas a tempo e modo isso será informado para vocês. Bom, nós vamos usar esse livro, né, que eu já passei para vocês na bibliografia, qualquer um deles está bom, mas eu resolvi pegar esse como padrão, os cursos de direitos fundamentais, porque facilita para vocês estudarem, né? E é claro que as aulas não serão assim todas de acordo com o que está nesse livro, porque como eu já disse para vocês, eu procuro cada livro que tem uma parte mais fácil, mais didática, utilizá-lo. Então, quem já comprou o livro, quem já adquiriu, ou quem está estudando por outro, não tem problema nenhum. O importante é que nós continuemos com as nossas aulas e que vocês tenham o melhor resultado possível. Então, nós vimos nas primeiras aulas sobre os princípios da República Federativa do Brasil. Nós falamos sobre a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Nós não vamos voltar nisso, é só mesmo para poder fazer um link das aulas passadas, que já tem alguns dias, com as aulas seguintes. Então, o que nós precisamos recordar aqui e o tempo inteiro? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, aqueles que nós votamos são os nossos representantes e que fazem por nós, são as nossas bocas no Congresso, né? Eles é que fazem as nossas leis, nos municípios são os vereadores e que, em tese pelo menos, estão defendendo os nossos interesses. Em seguida, nós vimos quais são os poderes da União, né, e que há uma independência e harmonia entre eles. O poder legislativo, responsável pela legislação, né, por criar as leis, e pela fiscalização. O poder executivo, que tem a função de governar o país e criar e cumprir aquelas leis que foram criadas pelo legislativo. Nós temos o poder judiciário, que a função é julgar os processos judiciais, né, de acordo com as leis que já foram feitas pelo legislativo e que vai exercer um poder jurisdicional. Muito importante a gente lembrar que funciona aqui a regra, né, dos pesos e contrapesos. Eles são harmônicos entre si, mas cada um é como se vigiasse o outro, é como se controlasse o outro.
Então, eles são independentes, mas eles têm que conviver em harmonia. Em seguida, nós falamos sobre os objetivos fundamentais da República do Brasil, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, isso é muito importante, e a marginalização, e também reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em seguida, nós falamos sobre o artigo 4º e sobre as relações internacionais do Brasil e quais os princípios que devem ser observados. Bom, daí para frente, nós passamos a falar sobre os direitos fundamentais. Eu expliquei para vocês de onde surgiu a ideia dos direitos fundamentais, eu falei para vocês que foi uma responsabilidade muito grande pós a Segunda Guerra Mundial, pelas atrocidades que foram cometidas em nome de uma raça ariana, de uma raça melhor que as outras, né? Então, para isso, foram praticados atos que exterminavam, ou, se não exterminavam, perseguiam os judeus. E aí nós tivemos os campos de concentração em que eram determinadas as mortes dos judeus em câmaras de gás, e aí nós vimos a necessidade de ter uma lei, de ter, além da positivação, nós precisamos de princípios para que fossem respeitados os direitos das pessoas, os direitos dos indivíduos. E por que isso? Porque, embora tivesse uma Constituição na Alemanha, que era uma Constituição, inclusive, que garantia os direitos sociais, né? A Constituição de 1917, que é paradigmática, né? A Constituição de Weimar. Nós, apesar de termos aquela Constituição naquela época, o Hitler, ele, por um simples decreto, modificou toda a legislação. E o fundamento dele é que ele estaria defendendo a Alemanha e os alemães. Só que isso não pode acontecer novamente. Então, por causa disso, nós tivemos a incorporação dos direitos fundamentais. Como eu falei para vocês também, na outra aula, no Brasil, depois da época da ditadura, nós tivemos o nosso período de redemocratização com a Constituição de 1988, né? Essa Constituição, ela trouxe para nós os direitos fundamentais topograficamente cá para o início da Constituição. Então, nós temos o artigo 5º, que vai elencar todos os direitos, aliás, mais do que os direitos necessários, mas o artigo 5º, ele engloba uma série de direitos fundamentais. E aí nós vamos ter, no título 1 até o artigo 17, os direitos que são considerados fundamentais. É importante, muito importante lembrar, e eu não quero que vocês esqueçam isso, os direitos fundamentais não estão apenas no artigo 5º ao 17, eles aparecem em outros lugares na Constituição. E como é que isso acontece? Toda vez que nós tivermos uma legislação, uma norma constitucional que esteja protegendo o indivíduo do Estado, nós estaremos diante de um direito fundamental, né? Então, o exemplo disso, nós temos lá no artigo, na parte da tributação, que nós vamos ver que quando quando a Constituição limita o poder do Estado de tributar, ele está protegendo o próprio cidadão. É muito importante lembrar isso. Então, voltemos agora para a questão dos direitos fundamentais e direitos humanos. Tá, o título está errado aí, mas depois a gente passa direito, direitos fundamentais e direitos humanos. Qual que é a diferença, então, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos?
Os direitos fundamentais, eles estão positivados dentro de cada Constituição do país. Eles são invocados dentro do Estado. Então, os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição, eles não valem para, por exemplo, a Argentina. Eles não valem para o Chile, não valem, por exemplo, para Portugal. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles são positivados, eles são escritos na Constituição de cada país. Enquanto que os direitos humanos, eles são além, eles têm um caráter extremo, externo ou global, internacional. Então, esses direitos, eles são assim ainda mais amplos. Por quê? Porque todos os países que assinam os tratados internacionais, e esses tratados têm a previsão desses direitos humanos, todos os países são obrigados a respeitá-los. Então, a grande diferença que há entre direitos fundamentais e direitos humanos é que os direitos fundamentais, vou repetir, os direitos fundamentais estão dentro da Constituição do país, enquanto os direitos humanos, eles são previstos em normas de caráter em caráter internacional. Eles são provenientes de normas de caráter internacional e eles têm essa ideia de universalidade para todos os países que são signatários desses tratados internacionais. Então, como está aí no slide para vocês, nós temos que tem os mesmos objetivos, a proteção do indivíduo frente aos abusos daquele que ocupam a posição de poder, enquanto os direitos humanos são aqueles direitos que uma vez reconhecidos, protegem o indivíduo ou a pessoa humana de um limite que viole a sua dignidade, a sua existência como ser, protege a dignidade da pessoa. Então, nós já falamos, e eu não vou repetir essa parte, da questão da nomenclatura, né, de direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais, né? Os direitos do homem não seriam positivados, os direitos humanos, eles são reconhecidos e positivados na esfera do direito internacional, enquanto os direitos fundamentais são positivados e protegidos pelo direito interno de cada Estado. Para que nós possamos trabalhar com uma tranquilidade maior, nós vamos adotar um conceito. Esse conceito, ele não é fechado. Vocês podem adotar qualquer outro conceito. Aqui é só mesmo para que nós tenhamos uma maior familiaridade. Lembrem-se do que eu disse nas aulas anteriores. O que nós queremos nessa disciplina e propriamente em todo o curso de Direito é que vocês questionem sempre. Vocês não precisam aceitar os enlatados. Vocês não precisam aceitar as coisas como elas vêm para vocês. Vocês podem questionar. Então, eu estou trazendo para vocês um conceito de direitos fundamentais que é do George Marmenstein, que me parece um bom conceito e que esclarece bem a forma de encarar esses direitos fundamentais. Vamos lá. Os direitos fundamentais são normas jurídicas intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivados no plano constitucional de determinado Estado democrático de direito, que possui importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico. Então, nós temos nesse conceito a ideia da proteção da dignidade da pessoa humana para que ela tenha uma vida digna, né? E a limitação do poder. E vai estar sempre ligado também à ideia do Estado democrático de direito, ou seja, nós não podemos querer encontrar esse direito em estados que sejam autoritários, que não se trata de um Estado democrático. Vamos, então, pensar os direitos fundamentais da seguinte forma. Nós temos no aspecto material
limitação do poder. Então, os direitos fundamentais. No âmbito do aspecto ético material, ele limita o poder do Estado. E, por outro lado, ele protege a dignidade humana, ele protege para que todos tenhamos uma vida digna. Já pelo aspecto normativo ou formal, nós temos uma institucionalização democrática desses direitos fundamentais. E também temos a proteção da dignidade humana. Temos, então, nós podemos ter essa ideia o seguinte: os direitos fundamentais, eles estão no centro, mas em torno dele nós vamos ter as normas jurídicas, a Constituição, a limitação do poder, a dignidade humana e o Estado democrático de direito. Tudo de acordo com o que nós vimos, que é o que foi falado agora. Nós, dentro do Estado democrático de direito, nós vamos ter as normas jurídicas e normalmente a Constituição, que é a nossa maior fonte desses direitos fundamentais, uma limitação do poder e também assegurada a dignidade humana, uma vida digna. Bom, gente, dito isso, nós passamos para uma outra parte que também é de uma importância grande, porque nós vamos tratar da relação que tem o indivíduo e o Estado. O indivíduo sendo tratado como ser jurídico e não um direito ou ter jurídico individual. Assim, nós podemos, buscando lá em Jelinek, lá no passado, 4 tipos de status dos direitos fundamentais. O primeiro seria o status passivo ou status subjectionis. E nós teríamos também o status libertatis ou negativo, o status positivus ou civitatis e o status ativo ativos. O que quer dizer cada um desses status? É a classificação quanto ao Estado, da relação do indivíduo perante o Estado. O status passivo ou subjectionis é aquele em que o indivíduo está subordinado aos interesses estatais. Então, nesse estado, os direitos fundamentais dizem respeito a um conjunto de deveres que nós, indivíduos, temos junto ao Estado. O Estado vincula os indivíduos por meio dessas ordenações e mandamentos e proibições. Essa lição é do Bernardo Fernandes, tá aí a fonte. Eu espero também que todas as vezes que vocês forem fazer trabalho, utilizem, por favor, as fontes de acordo com as observações da BNT. O Pedro Lenza, que é um doutrinador muito utilizado no Brasil, o livro dele é muito divulgado, e muito bom também, ele ensina o seguinte, que o indivíduo se encontra nesse status passivo numa posição de subordinação aos poderes públicos e vincula-se ao Estado por mandamentos e proibições. O indivíduo aparece como detentor de deveres perante o Estado. Já no status negativo ou libertatis, nós temos aquele em que o indivíduo ele tem o direito de exigir do Estado que se abstenha de fazer alguma coisa. É o estado de abstenção. O indivíduo deve ter uma esfera de autonomia e liberdade que é imune à intervenção ou à interferência do Estado. Ele desfruta de um poder jurídico circunscrito, delimitado, em que o Estado não pode interferir. Claro que, a não ser que seja para proteger o próprio direito de autonomia privada de cada indivíduo. São direitos de cunho negativo, abstencionista do indivíduo, no que tange às suas liberdades frente ao Estado, pois, sem dúvida nenhuma, a autoridade do Estado é exercida sobre homens livres. E, segundo Pedro Lenza, o indivíduo, por possuir a sua personalidade, ele goza de um espaço de liberdade diante das ingerências dos poderes públicos. Nesse sentido,
pode-se dizer que a autoridade do Estado se exerce sobre homens livres. Já o status positivo, ou civitatis, é aquele que o indivíduo tem o direito de exigir do Estado o cumprimento de determinadas prestações positivas para que sejam satisfeitas as suas necessidades. Nesses termos, estamos diante do que chamamos de direito de cunho positivo, ou seja, os direitos em que, em algumas situações, o indivíduo pode exigir do Estado uma prestação que seja a seu favor. É exatamente quando a gente fala no Estado prestacionista. O Estado tem que prestar ações positivas em relação ao indivíduo. O indivíduo ele tem o direito de exigir que o Estado atue positivamente, realizando essas prestações. E isso por quê? Porque decorre de uma outorga de capacidade ou poderes ao indivíduo para participar no Estado ou na formação da vontade estatal. Quanto ao status ativo ou ativos, é aquele em que o indivíduo tem a possibilidade de participar de forma ativa na formação da vontade política do Estado. Ele pode participar como membro da comunidade política na condição de cidadão ativo, exercendo, por exemplo, o direito de voto que todos nós hoje alcançamos. Né? Antigamente a gente lembra que as mulheres não podiam votar. Também, há mais tempo ainda, só poderiam votar aquelas pessoas que tivessem uma condição financeira que permitisse que ele votasse. Então, não era qualquer um que poderia expressar sua vontade por meio do voto, né? Esse voto, ele foi conquistado aos poucos, né? Nós temos em relação a isso alguns filmes que são muito interessantes e que eles vão nos mostrando essa história de como foi feito, como foi conseguido esse direito. Lembrando, gente, que tudo que a gente consegue de direitos é uma evolução, é a cada dia lutando por um direito a mais. Eu indico para vocês, nesse sentido, que assistam, né, nessa época que a gente está podendo aí ter um tempo a mais, assistam o filme As Sufragistas. Tem outros também que são bem interessantes, mas esse fala exatamente sobre a questão do voto, né? Então, quando nós falamos, voltando aqui, né, vamos retornar, né, sobre os status ativos, nós estamos diante de um direito que é de cunho político, que o indivíduo também possui. Ele possui competências para influenciar na formação do Estado, por exemplo, pelo exercício do direito do voto, e esse exercício é direitos políticos. Essa é colocada só de uma forma um pouco diferente a definição do Pedro Lenza. E, por fim, nós temos aqui a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que quer dizer isso? Nós temos a eficácia horizontal quando nós falamos de uma eficácia privada ou externa, quando nós falamos entre particular e particular. Eu tenho o meu direito fundamental, você tem o seu, o colega, o outro indivíduo tem o direito fundamental. Então, nós vamos falar em eficácia horizontal, externa ou privada quando nós estivermos tratando de particular e particular. Só que, quando nós estamos referindo à eficácia dos direitos fundamentais vertical, nós estaremos tratando sobre, de um lado, o Estado e de outro lado, o particular, né? Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Lembrando que a própria Constituição já vai elencar para nós esse rol de direitos fundamentais que vão nos proteger, vai nos trazer o direito a uma dignidade maior, a uma vida digna. É claro, gente, que quando a gente fala isso aqui, fica um pouco mais difícil da gente imaginar. Por quê? Porque a Constituição, ela traça para nós algumas ideias, né, que ficariam até parecendo que está num plano assim, meio que surreal, quando coloca
alguns direitos que nem todos os brasileiros possuem. Por exemplo, quando a gente fala do direito à moradia, está previsto na Constituição. Nós, brasileiros, nós temos um direito à moradia. Só que, se a gente analisa esse direito, ele não está implementado ainda, né? Infelizmente, nós sabemos que temos muitos brasileiros que ainda não têm acesso nem a uma casa própria, nem ao direito à escola, nem ao direito à saúde, né? Mas essa é a ideia. Nós temos que pensar que nós temos direitos assegurados na Constituição e a cada dia nós precisamos buscar mais que esses direitos sejam trazidos para o plano real. Então, nós temos a teoria da eficácia indireta ou mediata ou direta imediata, que está no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Quanto à eficácia indireta ou imediata, ela tem uma dimensão positiva e uma dimensão proibitiva. A eficácia indireta ou imediata significa que os direitos fundamentais são aplicados de maneira reflexa, tanto em uma dimensão proibitiva e voltada para o legislador. O que significa isso? O legislador, ele não pode editar qualquer tipo de lei que viole os direitos fundamentais. E caso isso seja feito, caso haja a criação de uma lei que viole direitos fundamentais, ela será considerada inconstitucional. Então, não poderá editar leis que violem direitos fundamentais, como ainda positiva, voltada para que o legislador implemente os direitos fundamentais, ponderando quais devam aplicar-se às relações privadas. Cabe então ao legislador obedecer esses direitos fundamentais que foram elencados lá na Constituição de 88 pelo Constituinte originário. Nós também já falamos sobre o Constituinte originário. E o legislador, né, de hoje, que são os nossos representantes no Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado, eles não podem legislar fora do que prevê os direitos fundamentais, ou contrário ao que prevê os direitos fundamentais, porque isso violaria a própria Constituição e haveria aí o reconhecimento de uma inconstitucionalidade. Então, a eficácia limitada, ela está na maioria dos direitos sociais, econômicos e culturais. Em relação à eficácia direta ou imediata, que significa que alguns direitos fundamentais podem ser aplicados às relações privadas, sem que haja necessidade de intermediação legislativa para sua concretização. As normas de eficácia plena e contida são os direitos individuais, na sua maioria. E aí a gente vai passar para a questão da eficácia irradiante dos direitos fundamentais. O que quer dizer isso? O que quer dizer a palavra irradiante? Normalmente, para a gente entender as teorias, né, a gente precisa buscar nas palavras o significado delas. O que é irradiante? Quando a gente fala que o sol irradia, né, o que quer dizer isso? Que ele vai além, né, que ele ilumina, né, que ele transporta, assim, na questão de luz. Então, quando a gente imagina, por exemplo, o espelho, tudo, o que ele faz? Ele reflete, não é? Então, nós vamos ter a ideia dessa eficácia irradiante como reflexo. E nisso, os direitos fundamentais, eles têm essa eficácia irradiante. Por quê? Porque eles têm que ser refletidos em todas as normas, né? Afirma-se que a consequência da dimensão objetiva destes direitos fundamentais é exatamente essa eficácia irradiante. Então, tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário, todos eles têm que obedecer a essas normas fundamentais, a esses direitos fundamentais. E isso quer dizer que a dignidade humana,
A igualdade substantiva e a justiça social devem ser buscadas tanto pelo legislativo, quanto pelo executivo, quanto pelo judiciário. Por quê? Porque essa eficácia irradiante, ela contamina, né, todos esses poderes, né? Os poderes que nós já falamos para vocês, que compõem os poderes da República Federativa do Brasil e que são independentes e harmônicos entre si. E todos eles devem observar as regras, né, as normas que compõem os direitos fundamentais. Então, qual seja a proteção da dignidade humana, a igualdade substantiva e a justiça social. Aqui eu elenco para vocês alguns precedentes do que significaria essa eficácia irradiante. Todos esses precedentes que eu coloquei são recursos extraordinários. O que são os recursos extraordinários? São aqueles julgados que são originários do STF, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem a competência para analisar a constitucionalidade das leis, né? Então, todas as vezes que se tem uma questão relativa à proteção de direitos fundamentais não protegidos, nós podemos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E exatamente o que foi feito nesses precedentes. Por exemplo, aqui nesse primeiro, recurso extraordinário 160.222, dígito 8. Ele foi invocado, né? Foi o STF recebeu essa ação em relação ao direito fundamental das mulheres, revista íntima e mulheres em fábrica de lingerie. Então, nesse caso aqui, houve uma extinção de punibilidade. Em outro caso, nesse outro RE, a exclusão de associado de cooperativa sem direito à defesa. Aqui nós temos o direito à defesa como um princípio fundamental que está prescrito no artigo 5º, e nesse caso concluiu-se que houve violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa. No outro julgado, nós temos a discriminação. Nesse caso, nós temos aqui um princípio, foi reconhecida a ofensa ao princípio da isonomia. Por quê? Porque havia uma discriminação de empregado brasileiro em relação ao francês na empresa Air France. Então, eles exerciam as mesmas funções e, havendo a discriminação, ocorreu uma ofensa ao princípio da isonomia. Já nesse outro julgado, fala-se em contrato de consórcio que previa devolução nominal de valor já pago em caso de desistência. Então, aqui nós temos uma violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. E, por fim, nós temos a exclusão de membro de sociedade sem a possibilidade de sua defesa. Também uma ofensa ao devido processo legal, que é previsto no artigo 5º e os seus corolários, que são o contraditório e a ampla defesa. Isso para exemplificar que o STF ele tem uma tendência de aplicação da teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais também às relações privadas. Como eu disse antes, quando se trata de relações públicas, ainda maior essa obrigação de observar os direitos fundamentais. Então, o que nós temos? No título 2 da Constituição Federal, nós temos os direitos e garantias fundamentais, né? De direitos e garantias fundamentais. Então, instrumento que protege o indivíduo frente à atuação do Estado. Os direitos fundamentais, então, trata-se de direito protetivo, protege o indivíduo em relação ao Estado. Referem-se ao mínimo necessário para a existência da vida humana, de acordo com os preceitos da dignidade da pessoa humana. E aqui nós temos o mínimo necessário, um princípio que é muito trabalhado, né? Porque nós precisamos de ter pelo menos um mínimo para que nós tenhamos dignidade, né? E no artigo 5º e seguintes, nós temos os direitos fundamentais elencados claramente e
No parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, signatário, como já falamos anteriormente. Gente, de novo, vamos fixar essa lição. Esse rol dos direitos fundamentais, do artigo seguinte até o artigo 17 da Constituição, é um rol meramente exemplificativo, ou seja, é números apertos, né? Ele é exemplificativo, números apertos, não se limita àqueles que estão ali. Nós podemos ter outros direitos fundamentais fora do título 2. Nós temos, por exemplo, o artigo 150 da Constituição e as limitações constitucionais ao poder de tributar. Quer dizer que tem uma proteção da pessoa em relação ao Estado. O Estado não pode criar impostos sem obedecer a determinados princípios, por exemplo, ao princípio da anterioridade, que impõe que o Estado crie um imposto num ano para que seja cobrado no ano seguinte. Então, são formas de vedar que o Estado abuse de seu poder e garantir que o indivíduo esteja sempre protegido em função desse Estado. Bom, aí nós vamos falar sobre a questão dos tratados internacionais. Falei antes para vocês, os direitos humanos estão lá nos tratados internacionais. E esses tratados, eles são aqueles que prevêem situações, né, que garantem os direitos fundamentais. Só que esses tratados, essas convenções, eles foram incluídos no parágrafo 3º do artigo 5º, porque até então não estavam incluídos na nossa Constituição. O parágrafo 3º, então, diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, nós temos aqui uma forma de como é que tem que ser feita a votação dos tratados internacionais. Cada casa do Congresso Nacional, o que quer dizer? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em 2 turnos cada uma, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Quer dizer, gente, que o tratado internacional que o Brasil faz parte e que trate sobre direitos humanos, ele vai vir para dentro do nosso sistema constitucional, né, do nosso, da nossa, considerado dentro do nosso sistema constitucional, como se fossem emendas constitucionais. Mas, para isso, não basta que o Brasil assine. Nós precisamos que cada casa do Congresso, repito, Câmara e Senado, vote por 3/5 dos votos de cada dos respectivos membros, ou seja, dos 513 deputados e dos 81 senadores, em 2 turnos. Então, observada essa regra dos 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional e por 3/5 dos votos, se for aprovado, então esses direitos, né, serão considerados, esses tratados e convenções serão equivalentes a emendas constitucionais. Mas isso é importante, por quê? Porque delimita o que é tratado como direitos humanos dentro do Brasil e fora dele, toda vez que o Brasil for signatário, né? Bom, vamos imaginar uma situação em que o Brasil ainda não assinou e que não foi votado, ou que tem assinado e ainda não foi votado. Nós poderemos falar nesse caso em que o Brasil, em que essas normas, elas teriam a classificação de equivalentes a emendas constitucionais? Não poderíamos. Por quê? Exatamente pelo fato de ou não ter sido assinado ainda, ou pelo fato de não ter sido observado o procedimento que está elencado no parágrafo 3º. Por exemplo, nós temos, eu comentei com vocês, expliquei para vocês do que se trata a prisão do devedor, do depositário infiel.
O depositário infiel, ele não pode mais ser preso. Por quê? Porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. E nessa condição, o pacto prevê que o depositário infiel não pode ser preso, é prisão civil. Então, no Brasil não pode mais ter a prisão civil do depositário infiel. Bom, gente, esse é o que a gente tem que entender do parágrafo 3º. Eu espero, assim, que eu esteja sendo clara, mas eu estou aberta para perguntas. Se vocês querem perguntar, nós vamos usar a nossa plataforma, do Google Classroom, e vocês podem fazer as perguntas e eu posso responder online ou posso responder para cada um de vocês também, de acordo com a dificuldade, né? Bom, dito isso, nós vamos fazer aqui uma diferenciação entre os direitos e as garantias fundamentais. Qual que é, então, o que são direitos fundamentais e o que são garantias fundamentais? No direito, nós temos uma disposição declaratória. A Constituição, ela declara o que são os nossos direitos fundamentais, né? São bens e vantagens previstas na norma constitucional, a existência legal de direitos reconhecidos. Ou seja, o artigo 5º prevê um rol de direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Nós temos mais, e nós vamos estudar no decorrer do curso, os demais direitos fundamentais. Mas como nós vamos assegurar que esses direitos previstos vão ter verdadeiramente valia? Como é que nós vamos assegurar que esse direito previsto vai ser garantido? Para isso, nós temos as garantias ou as disposições assecuratórias, que se referem aos instrumentos que nós podemos usar para realizar os direitos previstos nas Constituições Federais. E é aqui que nós vamos falar sobre os remédios constitucionais. O que são remédios constitucionais? Os remédios são aqueles mecanismos que nos permitem utilizar daqueles direitos que estão previstos na Constituição, né? Ninguém pode ser preso sem o devido processo legal, né? Então, como é que a gente pode utilizar? Nós temos, então, quando a gente está doente, não toma um remédio? Então, quando a gente tem um direito, a gente usa um remédio. E quais seriam esses remédios? Por exemplo, para proteger o meu direito de ir e vir, que está elencado na Constituição Federal. Qual o remédio constitucional que eu tenho para fazer uso desse direito? Eu tenho o habeas corpus. Mas eu tenho um direito que é incontroverso. Nesse caso, como é que eu vou fazer para que o Estado observe esse meu direito incontroverso? Eu vou usar um remédio que é chamado de mandado de segurança, né? E quando eu quero informações que são minhas e que estão em determinado banco de dados público, por exemplo, como é que eu faço para poder ter acesso a essas informações que são minhas? Eu vou fazer uso de um habeas data, como tenho também a ação popular para defender direitos fundamentais, e além de outros que não estão elencados aqui, como é o caso do mandado de injunção, quando eu não tenho ainda uma legislação. Todos esses remédios, eles são conhecidos como ações constitucionais. Então, remédios constitucionais, ações constitucionais, eles são formas de garantir, de assegurar o exercício dos direitos fundamentais que estão previstos nas Constituições Federais. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 6, ele prevê o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Nós temos aqui
está assegurado um direito. Qual que é o direito? É a liberdade de consciência e de crença, né? Nós temos aqui uma liberdade, né? Cada um escolhe qual que é a sua consciência, qual que é a sua crença, qual que é a sua religião. E escolhe também como é que vai ser o exercício dessa religião, como é que vai ser o culto dessa religião. E cabe ao Estado proteger aos cultos e os locais de culto e a sua liturgia, independente de qual religião seja, porque, como nós vamos falar muitas vezes, o nosso Estado é um Estado laico, né? Então, aqui o Estado é separado da religião. Mas isso não significa que nós não temos a proteção do Estado. Nós temos sim. E cada vez que nós tivermos o nosso direito invocado aqui, que precisarmos utilizar, nós poderemos, conforme for o caso, fazer o uso de um remédio constitucional ou um mandado de segurança, quando eu tiver um direito que é incontroverso, que é líquido e certo, ou um habeas corpus, quando nós precisamos garantir o nosso direito de ir e vir, que é muito utilizado na seara do crime, né, do direito penal. E também na questão, por exemplo, que resta para nós na prisão civil, né? Falei já para vocês também, resta para nós só a questão do devedor de alimentos. Então, nesse caso, por exemplo, um devedor de alimentos, ele quer provar que ele está sendo cobrado, mas ele já pagou, ele está apreensivo, com medo de ser preso pelo fato de que, vamos imaginar, né, que a mãe de seu filho esteja, por algum motivo, podemos pensar, por exemplo, num caso assim, e não é incomum de acontecer, uma certa vingança, falar que não foi pago os alimentos durante 3 meses. Aí o devedor dos alimentos, né, suposto devedor, né, aquele quem tem a obrigação de pagar os alimentos, fala, não, eu já paguei, né? Então o que ele faz? Ele pode entrar com um habeas corpus preventivo para evitar que a liberdade dele seja cerceada com aquela alegação. Claro que, nesses casos, ele vai ter que comprovar o pagamento ou, se não o fez, qual a razão pelo qual ele entende que não é devedor. Bom, vamos fazer uma pausa e voltaremos depois com a classificação dos direitos fundamentais quanto à sua geração.